Jimmy Butler mudou a cara do Golden State Warriors definitivamente. Claro que isso não é novidade, mas nós vamos ver aqui o porquê, né? Que ele sem a bola, ele consegue facilitar o jogo do Golden State Warriors e agora esse time vai brigar pelo título. Sejam bem-vindos ao Papo DR, a análise do Guizão aqui para a gente mostrar um pouquinho do que está sendo feito lá em São Francisco desde a chegada do Jimmy Butler, né? Então, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva aqui, ative as notificações, que eu estou fazendo esses vídeos aqui praticamente todos os dias, então tem uma playlist que é a análise do Guizão para você ir lá e acompanhar todos esses vídeos que eu já fiz aqui de Lakers, de Clippers, de Denver Nuggets, né? Tô fazendo por enquanto um pouco mais da Conferência Oeste, que o bicho tá pegando. Mas vai ter também de Boston Celtics, Cleveland, enfim, dos times lá do leste, que eu sei que o negócio vai ficar cada vez mais pegado pro lado de lá também. Tá? Aproveita, já deixa seu like e deixa aqui no seu comentário se acha que esse time do Golden State agora tem chance de brigar pelo título ou vai esbarrar em um de Oklahoma City, Clippers, Denver. O que você acha? Coloca aí nos comentários. Aproveita para dar uma hypada no vídeo aí também, que daí chega para mais gente e a gente continua fazendo mais conteúdo aqui para vocês. Bom, vamos lá. O Jimmy Butler, desde que ele chegou, o time mudou completamente. É a melhor defesa em eficiência de toda a liga desde que o Jimmy Butler chegou, tá? E no ataque ele consegue fazer com que principalmente o Stephen Curry tenha muito mais espaço, né? E ele, sem a bola, ele consegue colocar a defesa adversária em xeque, né? E é exatamente isso que nós vamos ver nesses primeiros lances aqui, como no ataque ele consegue achar o espaço, ele sabe onde ele é. O que acontece? Por muito tempo, o Golden State Warriors joga com um quinteto baixo, com o Draymond Green, que tem ali seus 2 metros bem medidos de altura, né? É o principal cara grande, é o pivô, né? Mas não necessariamente ele é o cara que vai pontuar mais próximo a cesta. E o Jimmy Butler sabe disso, ele acaba jogando muito próximo à hora porque ele tem a capacidade de finalizar, ele tem essa leitura e ele aguenta o tranco, né? O que a gente fala, ele aguenta a pancada. Então se liga nesses lances aqui agora. Saindo aqui, a gente vai ver como ele faz um bom trabalho de bloqueio, né? Primeiro de tudo, ele vai bloquear para o Stephen Curry, um dos bloqueios para o Stephen Curry sair para tentar receber. Esse é o objetivo principal, né? Mas não é sempre que isso pode acontecer, que isso acontece, claro, né? E aí a gente vai ver o trabalho que faz tanto o Jimmy Butler quanto o Draymond Green. Aqui tem o bloqueio também do Draymond Green, para que o Stephen Curry saia para receber essa bola. O que a gente está vendo nesse momento aqui? A mãozinha aqui do Fred VanVleet, né? Já chamando a troca. O Draymond Green tem essa leitura e ele vai colocar a defesa em xeque. Mas o que a gente vê também? O Jimmy Butler nessa posição, próximo ao aro, e um chutador do lado contrário, para não deixar com que o Şengün seja esse homem da ajuda e congestione mais o garrafão. Então você vai ter o Jimmy Butler próximo ao aro, perigoso, né? E o Buddy Hield lá do outro lado. Na sequência da jogada, o que acontece? Tem esse slip, que a gente fala, é o Draymond Green escorregar, ele nem faz bloqueio por causa dessa troca. O Podziemski vai achar ele e aí coloca aqui o Jabari Smith numa situação em que ele tem que sair no Draymond Green. O Draymond Green lendo isso, essa posição do Jimmy Butler aqui, ó, isso que ele faz de ter essa leitura, por isso que ele é perigoso. É dessas leituras que a gente está falando. Então você tem um cara muito perigoso próximo à cesta, sendo que você tem o Stephen Curry no seu time. Então fica cobertor curto para a defesa nessa bola aqui, né? Vamos ver o próximo lance aqui, de novo, chegando agora em contra-ataque, muito bem espaçado a quadra, né? A gente está vendo 3 arremessadores bem abertos, o Draymond Green chegando, que o Draymond Green acaba fazendo meio que o papel de um armador, ou seja, de colocar todo mundo no lugar. O Jimmy Butler lá do outro lado, a gente vai ver que ele tem a leitura o quê? Ele vai de novo para pertinho da cesta, para que alguém tenha que chegar nele. Nesse momento, olha só, lógico que a defesa do Houston está atrasada, tem um homem que não chegou ainda. O Jimmy Butler vai ficar ali, vai colocar alguém em xeque, que é exatamente aqui, ó. De novo, 3 arremessadores bem abertos, né? A gente vai ter o quê? Draymond Green e o Jimmy Butler contra o Steven Adams. O Draymond Green vai ficar ali. O Steven Adams vai ter que fazer uma escolha nessa situação. Ou ele vai no Draymond Green, ou ele vai no Jimmy Butler. Ele acabou deixando o Jimmy Butler porque estava mais longe. Acredito até que ele nem tenha visto o Jimmy Butler ali. Mais 2 pontos fáceis. E de novo, na chegada de contra-ataque,
o Podziemski tá com a bola na mão, você tem o Gary Payton espaçando a quadra do outro lado, o Moses Moody aqui embaixo no visor também espaçando a quadra. E o Jimmy Butler, a primeira leitura que ele tem é, vou até embaixo da cesta, mas aí o que acontece? A gente vai ver exatamente aqui, ele vai ver o Steven Adams aqui, é um cara grande, é um cara que vai ficar ali embaixo do aro, o que ele faz? Ele vai abrir para espaçar mais essa quadra, com o quê? Com o Quentin Post, que é um arremessador de 3, ali na cabeça do garrafão, e o Podziemski, que também vai abrir essa quadra. Né? O que acontece aqui? Ó, o Steven Adams vai acabar ficando com o Jimmy Butler. Ele sabe que o Jimmy Butler é mais rápido que ele vai dar a distância. O Jimmy Butler não é um chutador? Não, não é. Né? Só que a gente sabe que quando chega esse momento da temporada é o playoff Jimmy. Né? E ele aumenta, inclusive, o percentual de bola de 3 pontos dele. Com esse espaço aqui, playoff Jimmy vai ler e vai machucar a defesa adversária nesse momento também. Olha lá, espaço, tempo, equilibrado, bola de 3 convertida. E sim, eu quero falar do Jimmy Butler, mas eu tenho que falar também do Draymond Green, do trabalho defensivo que o Draymond Green faz. Né? E aí os dois se entendem muito bem na defesa. O Draymond Green fez um trabalho espetacular para cima do Sengun. O Sengun, quando não estava sendo defendido, e o Sengun fez um jogo de 31 pontos, né? Dos quais 25 foram contra outros jogadores que não o Draymond Green defendendo ele. Quando o Draymond Green defendeu, ele fez apenas 6, arremessando 3 de 12. Né? E são 2 lances que eu vou mostrar aqui para vocês que mostram o impacto do Draymond Green e o Jimmy Butler entendendo qual que é o papel dele nessa defesa que o Draymond Green faz. Né? Seja em ajuda defensiva, mas seja também principalmente no aspecto de rebote. Qual que é um dos problemas maiores desse Golden State Warriors contra o Houston Rockets? Os rebotes. O Jimmy Butler sabe disso e ele vem com essa consciência, ele está sempre presente no rebote. Se liga nesses lances aqui. Vamos lá, a situação em que o Sengun ele está quente no jogo, então, e está também, né, numa situação de vantagem de tamanho. A gente está vendo, o Draymond Green ele tem que ficar com o Steven Adams, que está do lado do aro, do lado da cesta. Né? E o Buddy Hield está com o Fred VanVleet aqui, porque é o jogador que está mais quente, que estava mais quente nesse jogo para o Houston Rockets. Né? A gente vê o que é na situação, o Jimmy Butler numa situação de ajuda, porque ele está marcando o Amen Thompson, que desses que estão em quadra é o menos perigoso ofensivamente. Né? E o Curry, que está com o Jalen Green, que é o cara que está mais longe da bola. E o Sengun pronto para jogar 1 contra 1 contra o Podziemski, que vai ter a vantagem de tamanho e de força. Né? O que a gente vai ver logo em seguida? O Sengun querendo jogar 1 contra 1, o Jimmy Butler já deu um passo em direção, até vou voltar um pouquinho aqui, ó, ele vai dar um passo em direção ao Sengun para tirar a bola da mão dele. O que vai acontecer? Ele vai deixar o Amen Thompson numa condição boa, né? Para a chegada de quem? Aí é a leitura que eu falo do Draymond Green. O Draymond Green já está pronto para fazer essa ajuda. Ele vai sair no Amen Thompson. Em seguida a gente vai ver o trabalho também de quem? Do Stephen Curry, como ele vai nas pernas do Steven Adams, né? Que é o único jeito que ele tem de ter uma chance mínima, ou pelo menos de evitar o rebote do Steven Adams. Né? E é exatamente o que a gente vê. O Draymond Green chega muito bem. E agora aqui, ó, que eu falava do Jimmy Butler. Né? Ele fez a ajuda e não para na jogada. Ele volta porque ele sabe desse problema do rebote. Né? Nesse lance aqui já foi importante, mas principalmente no próximo lance, a gente vai mostrar a importância dele ir no rebote, que é exatamente esse lance aqui, o último lance do jogo. Né? Situação, o Sengun está quentíssimo no jogo, o Kevin Looney está lá, Steven Adams fazendo pressão no aro de novo, o Draymond Green com o Sengun, que é o melhor defensor, que vai defender o melhor cara, que a gente estava falando aqui, inclusive, no início do vídeo. E de novo aqui, ó, a gente vê o Podziemski está lá com o arremessador do outro lado. O Gary Payton está com o Fred VanVleet desse lado aqui. E o Jimmy Butler, que está com o Dillon Brooks. Sim, é um arremessador, tem ponto na mão, mas é o cara que está mais longe. Então você vê que ele é o que ajuda um pouco mais, que está numa posição de congestionar um pouco mais essa área. Né? O Sengun vai continuar jogando 1 contra 1. Aqui é a ótima posição do Draymond Green. Você vê que ele está no cilindro dele, mão para cima, grudado no Sengun. O trabalho de rebote lá do Kevin Looney, que é um trabalho árduo, né, que ele vai ficar com o Steven Adams. E aí a gente vê o Jimmy Butler, sabendo que todo mundo está fazendo um bom trabalho de rebote, o homem dele não é agressivo, o que ele vai? Ele vai agarrar esse rebote aqui para dar a vitória para os Warriors.
Por isso é que eu sempre falo nos meus comentários, é claro que a defesa de 1 contra 1, ela é importante, mas é o trabalho em equipe, é o trabalho coletivo, é você saber que você tem que fazer múltiplos esforços, não basta você só estar numa posição de ajuda, você tem que brigar por essa bola, né? E aí a gente vê, numa entrevista do Draymond Green, na entrevista pós-jogo do Draymond Green, como ele fala do Jimmy Butler, e eu não vou nem falar nada aqui, eu vou só colocar para vocês verem a admiração e o quanto é importante esse cara para a equipe. What his presence does for this team is humongous. The first 3 quarters, he couldn't move. Not sure how he started moving in the 4th quarter, but first 3 quarters, he couldn't move. And yet, he never complained. He stuck with it. And I think when it was most important, when the time was right, everybody on our side looked to get him the ball. And when you get him the ball, he made great things happen for himself or for others. And, you know, it was huge. I think my favorite play was the last rebound. I looked up, I thought it was Kuminga out there flying. It was Jimmy. That was my favorite play of all of them that he made. Já deu para entender que o Jimmy Butler está em casa, apesar de tão pouco tempo no time lá de São Francisco. E esse time agora é extremamente perigoso. O Draymond Green já falou lá atrás que o Golden State está jogando bem e quando o Golden State joga bem, ele briga por títulos. O que você acha? Que vai brigar por título esse ano? Ou você acha que eles têm um limite aí por causa dessa questão da altura, porque um elenco talvez de apoio não seja tão bom assim? Eu não acho. Eu acho que esse time pode sim brigar pelo título.